Bom dia aos amáveis amigos, irmãos aqui presentes e os ministros e suas congregações que estão em diferentes lugares. E, sobretudo, a igreja, a grande tenda catedral em Cayey, Porto Rico. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês, também sobre mim, e nos abra as Escrituras e o coração, e também a nossa mente, para entendermos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma saudação muito especial para o missionário Miguel Bermudes Marim. Deus te abençoe, Miguel, e te use grandemente em sua obra neste tempo final. Para a próxima terça-feira, dia 4 de março deste ano em curso, às 5 horas da tarde, nós estaremos no lugar chamado Corporativo Polanco da Sala Central, na rua Homero. E diz aqui sem número, não tem número. Não é que o nome seja sem número também, mas é porque esse local não tem número. E por isso colocaram aqui sem número. Entre Jaime Balmes e Luiz Vives, na colônia Moraes Polanco. Essa será a reunião nacional da embaixada no Distrito Federal, na próxima terça-feira, dia 4 de março. E quem está convidado? Todos? Não pode passar de 50 mil, porque não caberiam. Na República Mexicana, da mesma forma em outras nações, está se realizando um trabalho muito importante a nível dos parlamentares, nos parlamentos de todas as nações, também a nível acadêmico nas universidades e escolas, e em todas as demais esferas da sociedade. E todos estão convidados. Tem as portas abertas. Aqueles que desejam trabalhar com a Embaixada de Ativistas pela Paz, como ativistas pela paz, ou seja, todos que desejarem ser pessoas pró-ativas. Não somente desfrutar quando está vendo os documentários e então dizer, se eu estivesse ali, teria uma partezinha. Se eu estivesse ali e fosse um ativista pela paz,
aí apareceria como ativista pela paz. Nós não nos conformamos com sermos meramente espectadores, mas pessoas proativas a favor da paz da família humana. Portanto, eu lhes convido a serem atores nesse tempo da história, daquilo que será a história, para que apareçam como heróis da história deste tempo final, como São Paulo, São Pedro e os demais apóstolos apareceram como heróis da fé. E quem mais aparecerá? Todos vocês. E eu também. Agora vamos ler no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, a partir do versículo 1 em diante, onde nos diz: e naquele tempo se levantará Miguel, ou seja, o arcanjo Miguel, o arcanjo que está ao lado dos filhos de Israel. Toda nação gostaria de ter ao arcanjo Miguel como o seu arcanjo guardião. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, ou seja, da parte de Israel. E haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Ou seja, que sejam achados escritos no livro da vida. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? E eu vi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso será para um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi
mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: Daniel, vai, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado aquele que espera e que chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Tempo para sermos purificados. Este é o nosso tema para esta ocasião. Queiram assentar-se. Tenham a bondade. Através da história do povo hebreu, e mesmo desde Adão até o nosso tempo, encontramos os sacrifícios de animais que eram feitos para que cobrissem os pecados das pessoas. E vemos diferentes sacrifícios, porque o ser humano quer se purificar, quer ser purificado diante de Deus. E Deus deu estes sacrifícios no Antigo Testamento, os quais seriam tipo e figura do que viria mais adiante numa nova dispensação. Aqueles sacrifícios e oferendas eran aceptados por Dios y cubrían los pecados de las personas. Oferecidas pela descendência de Adão, eram aceitos por Deus e cobriam os pecados das pessoas, porque eles eram tipos e figuras de um sacrifício perfeito que viria mais adiante, realizado pelo Messias, príncipe. Na sua primeira vinda ao povo hebreu. E se o tipo e figura era efetivo, embora eles tivessem que repeti-lo em cada ano, e somente cobria o pecado, mas não o tirava, porque o sangue dos animais não tem o poder para tirar o pecado, porque os animais não têm alma. Mas esse era o tipo e figura, era a sombra do que viria mais adiante, na primeira vinda do Messias. E é requerido
estarmos conscientes de que o salário do pecado é a morte, ou seja, a separação eterna de Deus. A pessoa é separada de Deus e, consequentemente, da vida eterna. Quando a pessoa está consciente disso, ela compreende que necessita de um sacrifício de expiação, que necessita um Redentor, um Salvador. E já não estão mais os sacrifícios de animais lá no templo, em Jerusalém, em Israel, porque já não há templo lá, não existe mais o templo. Consequentemente, os sacrifícios de animais para cobrirem o pecado tampouco existem. Mas há um sacrifício perfeito que, com o seu sangue, limpa o ser humano de todo pecado e é purificado diante de Deus. Aqui no capítulo 12 de Daniel, no versículo 10, na leitura que tivemos, diz assim: muitos serão purificados e os sacrifícios de animais não purificam, não limpam a pessoa de todo pecado. Portanto, estava falando de um sacrifício que seria realizado e que estava representado naqueles sacrifícios que eles realizavam, sobretudo no sacrifício da expiação do bode, realizado no dia 10 do mês 7º de cada ano, conforme Levítico capítulo 23, versículos 26 ao 29, para a reconciliação da pessoa com Deus. Também no capítulo 12 do livro do Êxodo, que foi quando Deus ordenou a Moisés que cada pai de família separasse um cordeiro de um ano sem defeito e que o fizesse no dia 10 do mês de Abib, no primeiro mês do ano religioso de Israel. E então, no dia 14, entre a tarde do dia 14 e a tarde do dia 15, o cordeiro fosse sacrificado. Quer dizer que tinha que ser feito o sacrifício no dia 14. E no dia 15 seria a Páscoa. Podemos ver que esse sacrifício era tão importante para que evitasse que os primogênitos do povo hebreu morressem na noite da Páscoa, à meia-noite, quando Deus feriria aos primogênitos que estavam vivendo lá no Egito, começando com o filho primogênito do faraó, seguindo com todos os primogênitos egípcios e até mesmo com os primogênitos dos animais também. Porém, a revelação para evitar a morte dos primogênitos
Deus a otorgou ao profeta Moisés, o profeta da dispensação da lei. Porque la sangre desse sacrifício, desse cordeiro pascual, uma coisa tão simples como essa livraria os primogênitos hebreus, porque o sangue desse sacrifício, desse cordeiro pascual, seria aplicado sobre os batentes da porta dos lares hebreus. E os primogênitos e toda a família reunida estaria dentro desses lares comendo a Páscoa, ou seja, comendo o cordeiro pascual assado. Vejam que Deus deu ali os detalhes. Pessoa alguma podia dizer: eu quero comer o cordeiro a meu modo, eu quero cozido, mas não. Deus já dissera como teriam de preparar o cordeiro: assado no fogo, passado pelo fogo. E depois que saíssem do Egito, não podiam dizer: eu vou levar um pedaço do cordeiro para a viagem, porque não se sabe quanto tempo durará essa viagem. Mesmo que talvez sejam 3 meses a pé, desde aqui até a terra prometida. Portanto, precisaremos ter algo para comer. Mas vejam que Deus não lhes disse: o que sobrar, embrulhem e levem para o caminho. Eles não podiam levar nada do cordeiro. Se comerem tudo durante a noite, e o que sobrar, queime no fogo. Esse cordeiro pascual e o seu sangue, que livraria os primogênitos hebreus da morte, representava o Messias príncipe que viria para salvar os primogênitos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, os quais seriam os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que funcionou o sacrifício do Cordeiro Pascual em cada lar hebreu, que foi sacrificado na véspera da Páscoa. E naquela Páscoa, onde Deus passou ferindo a todos os primogênitos egípcios, o anjo da morte não chegaria nesses lares que tivessem o sinal do sangue aplicado nos marcos das portas dos seus lares. Vejam que uma coisa tão simples era o que livraria os primogênitos hebreus. E o que livraria aos primogênitos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo? O sangue do Cordeiro de Deus, o qual João Batista, quando viu aquele jovem que vinha às suas atividades, às suas campanhas, ali pelo Jordão, quando João Batista ouviu, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ali já o identificou como o antítipo, ou seja, como aquela pessoa que estava representada no Cordeiro Pascual que o povo hebreu sacrificou lá no Egito, na véspera da Páscoa.
para que na Páscoa fosse livrado cada primogênito no lar hebreu. E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, o apóstolo São Paulo nos diz: porque a nossa Páscoa, que é Cristo, já foi sacrificado. E sacrificado por quem? Por nós. Foi sacrificado pelos primogênitos escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. E é por esta razão que na carta aos Hebreus, no capítulo 12, o apóstolo São Paulo nos fala do versículo 22 e daí em diante: mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los... Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, a congregação dos primogênitos que estão escritos nos céus é a igreja do Senhor Jesus Cristo, composta por todos os crentes em Cristo, que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, porque é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, que morreu por todos esses primogênitos, os quais, se Adão e Eva não pecassem, apareceriam lá como descendentes diretos de Adão e Eva. Porém, não há problema algum. Tínhamos de aparecer nesta terra, mesmo que aproximadamente pouco mais de 2000 anos adiante. Através de Adão e Eva atualizados. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo São Paulo nos fala de Cristo, o segundo Adão. E assim como a morte entrou por um homem, o primeiro homem, Adão, nos diz no versículo 22, em Adão todos morrem, ou seja, que todos os descendentes de Adão se tornaram mortais, todos morrem, e morreram para a vida eterna. Por isso todos morrem, porque perderam a vida eterna e não podem viver eternamente com corpos físicos, corpos de carne. Por isso, estes corpos que nós temos vieram como descendentes de Adão e Eva, mas como mortais. Mas, no nosso corpo angelical, como imortais, ao recebermos o Espírito Santo, e como corpo físico, quando nós formos transformados, tudo isso é a nossa herança da parte daquele que nos amou
e que se entregou por nós na cruz do Calvário, levando os nossos pecados, e assim se fazendo mortal, porque o salário do pecado é a morte, e Ele tomou a morte. Ele veio para salvar o que havia se perdido, e, consequentemente, Ele levou os nossos pecados na cruz do Calvário. Assim, todos os crentes em Cristo nascidos de novo pertencem a essa família celestial, são cidadãos celestiais, como São Paulo nos falou na carta aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20. Quando dice de la siguiente manera, lo cual cada persona debe recordar. O que cada pessoa deve se lembrar para saber que veio do céu para esta terra. A sua alma veio do céu para fazer contato com a vida eterna que é Cristo nosso Salvador, para receber a redenção, a salvação. Mas a nossa cidade está nos céus. Todos os crentes em Cristo que formam a Igreja do Senhor Jesus Cristo, sua cidadania celestial, eles a têm porque nasceram de novo, como Cristo disse para Nicodemos. Na verdade, eu te digo, que quem não nasça da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus é celestial, mas o reino dos gentios é terreno. Isso quer dizer que nós temos uma cidadania terrena porque nós nascemos segundo a carne. Temos uma cidadania celestial porque nascemos segundo o Espírito de Deus. E como descendentes de Adão e Eva, o pai e a mãe da família humana segundo a carne, nós somos cidadãos terrenos. Mas como crentes em Cristo e nascidos da água e do Espírito, nascidos do Evangelho de Cristo e do Espírito Santo, nós somos descendentes celestiais. Nascemos do segundo Adão e da segunda Eva. Do segundo Adão, que é Cristo, e da segunda Eva, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas são as que têm a sangre de Cristo aplicada em sua alma. Essas pessoas são aquelas que têm o sangue de Cristo aplicado em suas almas, porque elas têm a vida do sangue que é o Espírito Santo. Consequentemente, essa é a descendência do segundo Adão, o qual tem várias gerações. Atualmente, estamos na última geração de Jesus Cristo, dos últimos filhos e filhas de Deus por meio de Cristo,
que nasceriam do céu, no reino de Cristo, o nosso Salvador. E quando seja completada esta família, Cristo completará a sua descendência celestial. Com um melhor sacrifício que el de los animalitos, a qual seria purificada com o melhor sacrifício que o sacrifício de animais que eram usados lá no templo e que vinham sendo usados desde Adão até o nosso tempo. Esses animais, o mais seguro é que estão no reino de Deus. Lembrem-se de que os animais não têm alma, mas têm o corpo de carne e também o espírito. Foi por isso que, quando o reverendo William Branham, lá no céu, na sexta dimensão, ele viu o seu cavalo que já havia morrido fazia tempo, e viu também o seu cachorro, pois estavam no corpo espiritual. E eles também terão corpos físicos em certo momento. Que en el cielo no hay animales. Algumas pessoas pensam que lá no céu não há animais. Mas quem ler as Escrituras, aquele que lê no Apocalipse e no livro do profeta Ezequiel e em outros livros da Bíblia, encontrará que há sim lá no céu, porém em seus corpos espirituais. Capítulo 9, versos 20 en adelante dice: esto fue Quando Moisés dedicou o templo a Deus, e foi feito o primeiro pacto, quando o pacto ou testamento foi dado ao povo, São Paulo nos diz, na carta aos Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 18 em diante: por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque Moisés, havendo anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, ele tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e isope, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do pacto que Deus vos tem mandado. Ou seja, que o sangue do pacto foi aquele que Moisés apresentou diante de Deus, e que ele aspergiu sobre todo o povo, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. E com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão.
De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. O que quer dizer? Que tudo aquilo era tipo e figura das coisas celestiais. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós, perante a face de Deus. Assim podemos ver por que Cristo, na última ceia que ele teve com seus discípulos, ele disse: este é o meu sangue, o sangue do novo pacto que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Deus já não aceita o sangue de animais, por mais perfeitos e formosos que você veja os animais. O sacrifício mais perfeito, Cristo fez. Portanto, se foi um sacrifício perfeito, não há mais sacrifícios pelo pecado do ser humano para serem redimidos. De tal modo que todo ser humano necessita de Cristo e do seu sangue, para que possa ser redimido, ser perdoado e ser limpo de todo pecado e restaurado ao reino de Deus com vida eterna. Não há outra esperança para o ser humano para viver eternamente. E todos nós queremos viver eternamente. E o segredo para viver eternamente é Cristo. Por isso, em São João, no capítulo 3, do versículo 10 em diante, ele nos disse: en adelante dice, o 10 en adelante dice, respondió Jesús y le dijo, o sea, esto fue a Nicodemo. Em diante ele nos disse, Maestro de Israel, y no sabes esto. Jesus respondeu e disse-lhes: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitas o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. O Filho do Homem que está no céu. E como entender que está no céu e estava na terra? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Isto é, sendo crucificado. Foi levantado da terra, porque quedou entre o céu e a terra. Ele foi levantado da terra porque ficou entre o céu e a terra. Não estava tocando a terra, ou seja, que ficou entre o céu e a terra na sua morte na cruz do Calvário. Para quê? Para que todo aquele que nele crê. E para quê? Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso ele dizia:
Quando for levantado, todos atrairei a mim. E por meio da pregação do Evangelho, as pessoas estão sendo trazidas a Cristo. Cristo trazendo todos. Vos trarei a mim. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree Porque no se pierda. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, A su Hijo al mundo mas tenha para a condenar vida al mundo, eterna. sino para que el mundo sea salvo por él. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre Quem nele crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. la luz vino al mundo. Cristo dijo, yo soy A luz veio ao mundo. Cristo disse, eu sou a luz do mundo. San Juan capítulo 8. E em São João capítulo 8, versículo 12, Yo disse, soy la eu luz sou del a mundo. luz do mundo. El que me sigue Aquele que me segue não andará em trevas, sino que tendrá la mas luz, terá a luz da vida. la luz de la vida eterna que es Cristo. A luz da vida eterna que é Cristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. A luz verdadeira que ilumina todo homem vinha a este mundo, 1. conforme capítulo 1 de São João, do versículo 9 em diante. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No mundo estava, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. A lo suyo vino, Veio ao que era seu, e os seus não receberam. Ao povo hebreu. mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes le dio o potestad poder de de ser serem hechos hijos de Dios, feitos filhos de los Deus. cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad Os de quais varón, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Esta es la bendición que han recibido E esta é a bênção que todos os crentes em Cristo receberam. ahora. Han nacido como hijos de Dios. Os que nasceram como filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus. Al ser Cristo hijo de Dios, ¿qué va a tener? E Cristo, ao ser Filho de Deus, o que terá? Pois filhos e filhas de Deus. ¿Y dónde están esos hijos e hijas de Dios que vienen E por onde estão os filhos e filhas de Deus que vêm por Cristo? Son Cristo? ustedes. São vocês e eu. Y todos los creyentes en Cristo, E todos os crentes em Cristo nascidos de novo, escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. por eso dice la Escritura que Dios llamaría Por isso a Escritura diz que Deus chamaria dentre os gentios, dentre todas as nações, um povo para o seu nome. por eso el nombre de Dios estaría Por en la isso, o iglesia nome de de Deus Cristo, su familia, estaria na igreja do Senhor Jesus Cristo, na sua família e em cada crente em Cristo. es un privilegio y bendición grande E ser um crente em Cristo é um privilégio e uma grande bênção.
escuchar É uma bênção e um grande privilégio escutar a pregação do Evangelho de Cristo. y lo reciba como Salvador. Que a fé de Cristo nasça na alma da pessoa, que o receba La como bautice Salvador, en su nombre arrepentido que de sus seja pecados, batizada na água no seu nome, arrependida dos seus pecados, para que Cristo a batize com o Espírito Santo e fogo nacimiento. e produza um novo nascimento nessa El pessoa. bautismo en agua es un mandamiento del Señor. O batismo na água é um mandamento do Porque en el Senhor bautismo en Jesus agua la Cristo, persona se identifica con Cristo, porque no batismo na água a pessoa se identifica com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição, estábamos con Él porque desde nós la fundación del mundo. estávamos com Ele Y cuando Él vino a la desde tierra, antes da fundação do mundo. con Él, E quando Ele veio aqui na terra, así como nós nuestro estávamos cuerpo nele físico e com Ele, estaba en assim nuestro como o Padre, nosso corpo físico como estava nos dice no nosso Pai, de como nos fala Abraham y de Leví. Cuando Abraham, en el de capítulo Abraão 14 de e de Levi. Génesis, se encuentra con Melquisedec, No capítulo 14 do Gênesis, quando Abraão se encontrou com Melquisedeque, guerra con unas cuantas e Abraão vinha de uma guerra com algumas nações dice la Escritura, para libertar a Ló, dice a Escritura diz al bendecir a Abraham, que Melquisedeque, ao abençoar Abraão, sus enemigos, que Deus lhe deu os seus inimigos, ou seja, que os venceu. enemigos, Deus derrotou os seus inimigos, porém Abraão teve de lutar. Era Deus com Abraão y e com as pessoas fueron con él a la que guerra. foram com ele à guerra. Y cuando San Pablo Quando toma São Paulo esas tomou escrituras estas escrituras de Génesis de capítulo 14, do capítulo 14 do Gênesis, veamos lo que dice vejamos o que ele disse. capítulo 7 de Hebreos, No capítulo 7 da carta aos Hebreus. capítulo 7, verso 5 en adelante dice, A partir do versículo 5 em diante, entre los hijos de e Leví disse: reciben el sacerdocio, tienen E os que mandamiento de dentre tomar os filhos de del Levi recebem o sacerdócio, según têm la ordem ley, segundo a lei es decir, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, también ainda salido de los que lomos tenham de saído dos lombos de Abraão. pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Mas Abraham aquele cuja genealogia los diezmos não é contada y bendijo, entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. bendijo Abraham, Melquisedec, Melquisedeque abençoou Abraão. y sin discusión alguna, el menor Ora, es sem bendecido contradição por el mayor. alguma, o menor é abençoado pelo maior. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. De que vive. Ou seja, que Melquisedeque não está morto. Vive eternamente porque ese Melquisedec Ele vive eternamente porque este Melquisedeque cuerpo angelical. Y é porque Deus no seu corpo angelical. este Consequentemente, Dios
en su imagen, é Deus na sua imagem, no seu corpo angelical, Cristo, que é o Verbo, cuerpo angelical, que é Cristo, no seu corpo y la angelical. semejanza física E a semelhança es el física cuerpo físico é o corpo físico de Jesus Cristo, adelante. que viria mais adiante. Y por decirlo así, en Abraham pagó E por dizer assim, diezmo también Leví, que es por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. porque aún estaba en los lomos de su padre, Porque ele ainda estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Leví en los lomos del padre Abraham. Levi estava nos lombos do pai Abraão. Todavía no había nacido Jacob, el padre E de nem Leví. tinha nascido Jacó, No había nacido tampoco Isaac, o pai de Levi, pero ya. nem tampouco tinha nascido Isaac. Porém, Levi Y los demás e os demais patriarcas estaban en los já lomos estavam de nos Abraham, lombos de Abraão, porque la vida física de la persona porque a vida física de uma pessoa surge la cuarta generación anterior na quarta iba pasando geração anterior à sua. del bisabuelo, Veio passando do bisavô ao avô, del abuelo a su do padre, avô a seu pai, y de su padre a qué? A la e do persona seu pai a quê? que nació A en la essa tierra. pessoa que nasce na terra. Pero viene Mas ela vem de tres generaciones anteriores. de 3 Y esa gerações persona es anteriores. la cuarta E essa generación. pessoa é a quarta geração. Por eso es que algunas veces Por isso, às vezes, nace un niño que, o una niña quando nasce que su padre y su madre um no menino tienen ou uma ojos menina azules o verdes, cujos pais não têm olhos azuis nem verdes, que la persona então se diz que essa criança no recuerdo bien requintou. cómo dice, Não me lembro bem como o dizem. sea, Porém, porque uno de sus antecesores, é porque um dos seus o su antecessores, abuela o su abuelo, quer seja seu avô, sua avó, o, seu bisavô ou bisavó, o bisabuela, tenían ojos claros. teve olhos claros. Y ya, por consiguiente, E como consequência, la persona essa pessoa lá atrás tenía esto já tinha isso diseñado, desenhado. estaba computado, Diríamos que já estava computadorizado, pero no siempre mas nem sempre es así, é assim. que tengamos Nem los sempre rasgos teremos todos os de traços los bisabuelos, dos nossos pero todo bisavós. estaba ya. Porém, tudo já estava lá. O sea, como estamos, Quer dizer que, como ya estamos, estaba en los lomos de isso já nuestro estava nos lombos bisabuelo. do nosso bisavô. Y ahora, E aqui, aplicando eso aplicando isso a Melquisedec, a Melquisedeque, que es Dios en su cuerpo angelical, que é Deus na sua imagem, en su imagen, no seu corpo angelical, teníamos nós todo tínhamos lo que tudo heredaríamos o que nós herdaríamos, físicamente y física e espiritualmente, espiritualmente, como hijos, hijas de Dios, como filhos e filhas de Deus, como descendientes, como de Dios, descendentes de Deus por intermédio de Cristo, para cuando tengamos el nuevo cuerpo, para quando de obtenhamos acuerdo a como Dios o novo lo corpo, diseñó, o qual será y conforme entonces, Deus cuando desenhou pensó naquele momento
quando pensou em você e em mim. Así es que usted y yo vamos a tener el cuerpo glorificado. Assim é que você e eu teremos o corpo glorificado, como Deus o desenhou desde antes da fundação do mundo. Algunas veces Às vezes, notamos algumas coisas no nosso corpo físico quando nos vemos no espelho. E às vezes, quando alguns anos se passam, vemos alguns cabelos brancos. E isso indica para algumas pessoas que já têm mais de 18 a 21 anos de idade. Porém, tem jovens que também têm cabelos brancos. Mas isso não é o normal. Porém, no novo corpo, cabelos brancos não aparecerão mais, mesmo que passemos por milhões de anos, porque nós estaremos com corpos eternos, imortais, glorificados na semelhança do corpo glorificado de Jesus Cristo, segundo Adão. E essa é a herança. Recordem que o corpo físico que nós temos também tem herança, que veio descendo de Adão e Eva até o nosso tempo. E com as misturas que surgiram em várias etapas da família humana, o corpo físico tem se degenerado em grande maneira. Observem que Adão viveu 930 anos. Matusalém viveu 969 anos. E atualmente, que corpo físico vive tantos anos? Não existe. Mas eu sei de alguém que vive eternamente. E é Cristo nosso Salvador, porque Ele está num corpo eterno e imortal. Cristo está tão jovem no seu corpo imortal, glorificado e eterno, como quando Ele subiu ao céu, porque Ele está glorificado. E assim eu estarei também. E quem mais? Assim que não me verão com nenhum cabelo branco sequer. Enquanto vocês verem alguns cabelos brancos, ainda não estou glorificado. E eu também espero que não me vejam sem cabelos brancos porque o tenha pintado. Porque eu não penso em pintá-lo. Estarei esperando o corpo novo, eterno, imortal, incorruptível e glorificado que Cristo prometeu para mim. E para quem mais? Para cada um de vocês também. Tudo isso está no novo pacto que Cristo introduziu no meio da família humana. O povo do novo pacto é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está composta por judeus e gentios. Ou seja, não importa a nação e nem a idade da pessoa. É o novo pacto do capítulo 31 de Jeremias, versículos 31 ao 36, e do qual Cristo falou quando disse: este é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O povo do novo pacto é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É o templo espiritual de Deus.
Por consiguiente, Consequentemente, ese es el privilegio más grande que una persona esse é o maior privilégio que uma pessoa pode ter, del nuevo pacto. pertencer ao povo do novo pacto. Hay una entrada, una puerta para entrar al nuevo pacto. Há uma entrada, há uma porta para se entrar no novo pacto. El que por mí entrare será salvo. Y entrará Cristo disse: y hallará Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. São João capítulo 10, versículo 9. Daniel dijo, o a Daniel le fue dicho, en la lectura E que também tuvimos, foi dito a Daniel, na leitura que tivemos, el verso 9, no capítulo 12, a partir do versículo 8 em diante. de Daniel, capítulo 12, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Eu ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Limpio de todo pecado la persona. ¿Con qué puede ser emblanquecido? E com que uma pessoa pode ser limpa de todo pecado? Purificado Com que você pode ser embranquecido? de Jesucristo. Com que você pode ser purificado? No hay otra cosa É que com o limpie de sangue todo pecado al ser humano. do nosso Salvador, Jesus Cristo. Por lo tanto, está hablándonos aquí del tiempo Não existe outra coisa que limpe o ser humano de todo pecado. alrededor Portanto, de 2000 años, aqui está nos falando desde el do tiempo tempo del da sacrificio dispensação da graça, hacia acá. Sacrificio que já dura aproximadamente 2000 anos, estaría proveyendo contando a los desde o seres tempo humanos do sacrifício de Cristo até hoje. la fuente de limpieza Sacrifício de todo este pecado, que es la sangre, que estaria provendo para os seres y de ahí en humanos adelante millones de a seres fonte humanos da han limpeza de establecido, todo pecado, que é o sangue de Cristo. estado siendo E daí limpiados em de diante, todo pecado milhões de seres humanos estiveram sendo y embranquecidos, purificados. estiveram sendo limpos de todo pecado, Misterio estiveram sendo tenían embranquecidos e purificados. sacrificio de animalitos, O que era um mistério, todo pecado del ser humano. porque o que eles tinham lá no tempo da lei eram os sacrifícios de animais, que não limpavam o ser humano de todo pecado, Cubría não los pecados o embranquecia nem o purificava, en aquel tiempo, mas aquellos tiempos pasados. era o que cobria os pecados do ser humano naquele tempo, naqueles tempos passados, desde o Gênesis de Jesús até antes nos de dias su crucifixión. de Jesus, antes da sua crucificação. Pero de la crucifixión de Cristo hacia adelante se abrió Mas, la fuente
Com a crucificação de Cristo e daí em diante, foi aberta a fonte que limparia o ser humano de todo pecado. Uma fonte para limpar o ser humano de todos os seus pecados. E essa fonte está prometida que se abriria. Está prometida que seria aberta. E foi aberta lá em Jerusalém, com a morte de Cristo, o nosso Salvador. No capítulo 13 do profeta Zacarias, do versículo em diante, disse: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. E essa fonte é o sangue de Cristo, é o sacrifício de Cristo. Cristo é a fonte da qual ele falou com a mulher samaritana, uma fonte de água de vida eterna, fonte de água de vida que salta para a vida eterna. E, portanto, não há outra fonte para a limpeza e a purificação dos nossos pecados. Há somente uma fonte, e é Cristo, essa fonte. A Escritura nos diz, no capítulo 4 de Oséias: meu povo pereceu, porque lhe faltou conhecimento, entendimento. O ser humano sem o conhecimento perece eternamente. Por isso é que se prega o Evangelho de Cristo, para que as pessoas, as almas não pereçam. Cristo disse: de que vale ao homem se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou seja, que não vale de nada a pessoa ter vivido neste planeta Terra se não recebeu Cristo como seu Salvador. Todo ser humano tem necessidade de receber Cristo para obter a salvação e a vida eterna. Porém, vejam o que a Escritura nos diz. Na primeira carta de João, capítulo 5, do versículo 10 ao 13, disse: Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho, ou seja, em Jesus Cristo. Quem tem o Filho, a Cristo, tem a vida. Quem não tem o Filho, Cristo, não tem a vida, não tem vida eterna. E a boa notícia é que nós temos a vida eterna. Agora vejam esta outra passagem do livro de Daniel. Onde já tínhamos lido no capítulo 12, versículo 10. Disse assim: muitos serão limpos, ou seja, limpos de todos os pecados com o sangue de Cristo. Esse é o seu cumprimento. E embranquecidos
si vuestros pecados fuesen rojos como el Se os carmesí, seus pecados fossem vermelhos como o carmesim, como la blanca serão lana, brancos como a lã branca. y purificados. E purificados. Pero ¿qué más dice? Los Mas o impíos que mais disse? Disse procederán que os impíamente, ímpios y ninguno de los impíos procederão impiamente, nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios comprenderá. entenderão. El que no entiende, el que no comprende, Aquele que não entenda, aquele que não compreenda, le pasa lo que dice lhe passa o que nos diz no capítulo 4 de Oséias: meu povo pereceu, porque lhe faltou entendimento, conocimiento. o conhecimento. Por medio del conocimiento divino, Por meio do conhecimento divino, se conoce a Cristo como nuestro único y suficiente. se conhece Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e é por isso que se prega o Evangelho do conhecimento divino, o Evangelho El programa divino, que dá a conhecer o programa divino salvación para a y salvação vida eterna. e vida eterna. Y los entendidos E os entendidos entenderán, pero los impíos entenderão, mas os ímpios seguirão atuando impiamente. y algunos diciendo, Alguns deles dizendo: viejito, mais adiante, quando eu estiver velhinho, de llegar e algunos morrem antes 50 años, de chegarem, alguns deles aos y 50 algunos decir, anos. no le di tiempo E algum a recibir a Cristo, pode até dizer: le dio tiempo não a recibir lhe a deu Cristo tempo de desde receber que tuvo Cristo. conocimiento del bien y del mal. Mas não, Y dice, sus padres eran lhe foi dado creyentes, tempo para receber Cristo desde que teve a Cristo, o conhecimento do bem e do mal. que Cristo E se recibió os seus pais eram crentes em Cristo, apresentaram a Cristo para que Cristo dado tiempo de escuchar el o evangelio, recebesse no seu reino. Portanto, toda pessoa lhe foi dado tempo de escutar o Evangelho de Cristo, que habla de ao saber que há uma Bíblia que fala de Cristo, y al saber que hay iglesias o Evangelho de Cristo, cuales se predican el evangelio e ao de saber que há la igrejas persona onde pregam o Evangelho de Cristo, e toda pessoa con todas las facilidades tem todas as facilidades para ouvir as boas notícias de eterno por medio da salvação e da vida eterna, de nuestro Salvador, por intermédio de nosso Salvador Jesus Cristo, cual y por lo cual él murió para o qual e pelo qual cruz del Calvario. ele morreu lá na cruz do El Calvário. sacrificio de la cruz del Calvario de Cristo E, fora do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, não existe esperança de vida eterna para pessoa alguma, muito menos para ser parte para ser parte del cuerpo místico de Cristo, do la corpo iglesia del místico de Señor Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mi pueblo pereció Meu povo pereceu, porque le faltó porque lhe faltou conocimiento. o conhecimento. Para que no perezca la persona E se prega o Evangelho de Cristo em todas as nações, Cristo para que a pessoa en todas las não naciones. pereça. Ese pasaje de Oseas Vocês poderão buscar esta passagem que lhe citei do livro do profeta Oséias, e ali verão requiere conocimiento que é requerido o conhecimento para recibir a Cristo como Salvador. para receber Cristo como Salvador. Ese conocimiento lo otorga E esse conhecimento Deus o outorga Espíritu a través por intermédio do seu Espírito, de Cristo. através da pregação do Evangelho de Cristo. Assim é como se dá o conhecimento aos seres humanos. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer
será condenado. Essa é a lei divina. É importante garantirmos a nossa vida para toda a eternidade. E nós somente podemos garanti-la com Cristo, que é o Salvador, o qual nos salva e nos livra da segunda morte, que é o lago de fogo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará na condenação, mas passou de morte para a vida. São João, capítulo 5, versículo 24. Viram? O próprio Cristo está dando esse ensinamento, esse conhecimento nas Escrituras, para que toda pessoa saiba que é por intermédio de Cristo que a pessoa obtém a vida eterna. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São João, capítulo 14, versículo 6. Não existe outra forma, porque os sacrifícios de animais pelos quais as pessoas se aproximavam de Deus já caducaram. Já caducaram desde que Cristo morreu lá na cruz do Calvário. E atualmente, todas as pessoas têm a oportunidade de se achegarem, de se aproximarem de Deus através de Cristo e do seu sacrifício na cruz do Calvário. E isso é a nível mundial. Portanto, eu já assegurei o meu futuro eterno com Cristo no seu reino eterno. E quem mais? Cada um de vocês também. E se houver aqui alguma pessoa que ainda não assegurou o seu futuro eterno com Cristo no seu reino eterno, mas que quer viver eternamente, tem de sentir esse desejo de viver eternamente, de arrepender-se dos seus pecados e vir a Cristo, para que Cristo a receba no seu reino. E já pode fazer isso nesses momentos. Pode chegar até aqui na frente, se estiver presente aqui. E se estiver em outro país, em outra cidade, você pode chegar até aí na frente onde se encontra, para que você fique incluído na oração que nós estaremos fazendo por todos aqueles que estarão recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. Podem passar até aí na frente, e então estaremos orando por você. E as crianças também, de 10 anos em diante, podem vir aos pés de Cristo, para que Cristo as receba no seu reino. Cristo mesmo disse: deixai que as crianças venham a mim, não as impeças, porque das tais é o reino dos céus. Muitas pessoas serão limpas e embranquecidas, purificadas, e estas são aquelas que vêm aos pés de Cristo no tempo em que lhes corresponde viver. Isso desde os dias dos apóstolos até hoje. Não se preocupe, e que nem lhe seja de estorvo, que tenha muitas pessoas que isso não lhes interesse.
Então pense assim: pois é que não estão no livro da vida do Cordeiro. Y como yo estoy, yo sería E então diga: mas eu estou. E como eu estou, eu serei con la limpo, embranquecido, purificado com o sangue de Cristo no seu sacrifício na cruz do Calvário. Él murió por mí y por quién más. Ele morreu por mim. E por quem mais? Por cada um de vocês também. Por eso, Por isso, recibe como único y você o recebe como seu único e suficiente Salvador. Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Recordando que Cristo disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, e eu as conheço. Ou seja, que ele conheceu a cada pessoa que o receberia como único e suficiente Salvador. Son las ovejas, Estas são as ovelhas que o Pai lhe deu para que as busque e lhes dê vida eterna. porque el Hijo del Hombre vino a qué? A buscar Porque o Filho do Homem veio para quê? Para buscar e salvar o que havia se perdido. Ou seja, seres humanos que están escritos os seres humanos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. mis ovejas oyen Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eso es lo que hacen las ovejas. Isso é o que fazem as ovelhas. E o que Cristo faz? Ele disse: Vida eterna. Para que Cristo nos atrae a sí mismo. e eu lhes dou a vida eterna. E para que Cristo nos atrai a si mesmo? Para Ele? Para nos dar vida eterna. Es un asunto de vida eterna. E é uma questão de vida eterna. Único y suficiente. Recebemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Dios tiene mucho pueblo aquí en Deus tem muitas pessoas aqui em Villahermosa e em todo o estado de Tabasco Tabasco. e está chamando-as Estoy llamando en este momento, en este tiempo, para darles neste momento, neste tempo, para lhes dar vida eterna. y en toda la República Mexicana. Dios tiene E em toda a República Mexicana, Deus tem muitos filhos que los llamaría para limpiarlos, para que emblanquecerlos chamaria para limpá-los, para embranquecê-los e purificá-los com o sangue de Cristo, nosso Salvador. y en toda la América Latina. Dios tiene E em toda a América Latina, Deus tem muitos filhos llamando. e muitas pessoas e está chamando-as. Miles han venido E já milhares vieram aos pés de Cristo, ou milhões delas. más de personas E ainda ficam mais pessoas para virem aos pés de Cristo, até hasta que Él complete su pueblo. que o seu povo seja completado, que se complete a sua descendência, a sua geração final. E aí então, Habrá completado ele terá completado su labor o seu trabalho de de intercessor lá no céu, sumo. como o sumo sacerdote. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Todavía continúan Ainda continuam chegando mais pessoas que Dios cujas almas sus almas, Deus despertou, como dice Efesios del capítulo, como nos diz no capítulo 5 da carta aos Efésios, no versículo 14. despiértate, Desperta-te, tu que dormes. levántate de los muertos, Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. despertar Despertar a una vida eterna, para a vida eterna. despertar la realidad Despertar para a realidade que hay un sacrificio de que há um sacrifício expiatório, limpia de todo pecado, Dios, com cujo sangue nos limpa de todo pecado, nos embranquece e nos purifica. así como la persona cuando muere, Assim como, quando a pessoa morre, a Escritura diz que ela dorme, terrenal, porque ela morreu para a vida terrena. o al pecar en el huerto, Quando o ser humano pecou lá no Jardim do Éden, murió a la vida eterna, ele dormiu
morreu para a vida eterna. E Cristo está despertando-os de era em era pelo seu Espírito. Ele disse que aqueles que escutem a voz do Filho do Homem, se já morreram, ressuscitarão. Isto é, aqueles que escutaram o Evangelho de Cristo, creram em Cristo. Nos diferentes tempos, desde Cristo até hoje. Eles entrarão na primeira ressurreição. E aqueles que estiverem vivos quando ocorra a ressurreição dos mortos em Cristo, na vinda do Senhor, nós seremos transformados. Podem continuar vindo aos pés de Cristo também, em todos os países, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo, por todas as pessoas que estão vindo aos pés de Cristo, o nosso Salvador. É importante assegurarmos o nosso futuro com Cristo no seu reino eterno. E agora, com as nossas mãos levantadas ante a presença de Deus e com os nossos olhos fechados e mãos levantadas para Cristo, Pai Celestial, eu vim a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-as no Teu reino, eu te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Evangelho de Cristo, escutei a pregação da salvação, da pregação do Teu Evangelho, e a Tua fé nasceu no meu coração, na minha alma. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu, no qual podemos ser salvos. E creio na Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e que necessito um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da minha fé em Ti, da Tua fé em mim, e Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Eu quero viver contigo eternamente no Teu reino. Faça uma realidade em mim a salvação que Tu ganhastes para mim na cruz do Calvário. Eu Te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, todos dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém. Vocês que vieram aos pés de Cristo agora me dirão: eu quero ser batizado na água o mais rápido possível, porque Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo. Quando podem me batizar? Esta é a pergunta desde o profundo do seu coração. E porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, poderão ser batizados.
que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produz um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo por toda a eternidade, no glorioso reino de nosso Salvador Jesus Cristo. E deixarei aqui ao ministro Reverendo Andrés Cruz Gallego, para que ele lhes mostre como fazer para se batizarem. E em cada nação deixarei, em cada cidade deixarei o ministro correspondente, para que faça da mesma forma. Que todos continuem passando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos.